Sabe aquela sensação de ter, sei lá, a geladeira cheia de ingredientes, mas não saber cozinhar? Ou ter uma estante lotada de livros que a gente nunca leu? O material que a gente tem em mãos hoje levanta uma questão muito parecida, só que no campo espiritual. Como é possível que alguém esteja cercado de verdades, de doutrinas, de fatos, e mesmo assim, sabe, sentir que por dentro, no fundo, nada muda? Pois é um paradoxo que incomoda, né? A gente vive na era da informação, em tese nunca tivemos tanto acesso a conhecimento bíblico, palestras, estudos, e, no entanto, essa sensação de estagnação espiritual parece ser uma queixa muito, muito comum. O material que a gente analisou sugere que a resposta não está na falta de informação, está em como a gente se relaciona com essa informação. Exato. E para investigar isso, o texto propõe uma lente de aumento, uma distinção que parece simples, mas que, pelo visto, muda tudo. A diferença entre o que ele chama de factual e o pactual. Então, o nosso papo hoje vai ser mergulhar fundo nisso, sabe? Desvendar o que esses termos realmente significam e por que essa diferença pode ser a chave para destravar essa mudança que tanta gente busca. Basicamente, é como se a gente tentasse entender por que ter a receita completa do bolo não garante que a gente sinta o gosto dele. É uma jornada que, olha, promete ser bem reveladora. Ok, vamos começar a desvendar isso então. A primeira peça do quebra-cabeça é entender o que o texto quer dizer com factual. Porque à primeira vista parece óbvio, né? Fatos. Exatamente. O factual é a informação objetiva, o dado bruto. O texto dá exemplos, tipo, Deus existe ou Jesus ressuscitou. São verdades que existem independentemente da nossa opinião sobre elas. Elas podem ser estudadas, memorizadas, debatidas num grupo de estudos. E até defendidas com unhas e dentes numa discussão online. Com certeza, é isso. É tipo o conhecimento de enciclopédia, digamos assim. Eu posso saber tudo sobre, sei lá, a Revolução Francesa, datas, nomes, eventos, mas isso não me torna um revolucionário francês. Eu sou só alguém informado sobre o assunto. Perfeito, a analogia é essa. Essa é a essência do factual. É um conhecimento que não exige vínculo. Ele se acumula na mente, mas não necessariamente desce para o coração ou se transforma em ação. O texto descreve isso como estar cercado de verdades, mas permanecer espiritualmente intocado, sabe? Como se a gente estivesse assistindo a um filme sobre a vida de outra pessoa. E aí que entra a outra metade da equação, o pactual, que é o que transforma o espectador em participante, como o texto define isso. O pactual é quando essa verdade deixa de ser um verbete de enciclopédia e se torna um convite pessoal. É quando o fato objetivo é internalizado como um compromisso, uma aliança. A formulação que o texto usa é muito forte, olha só. Não se trata mais de saber que Deus falou, mas de experimentar que Deus falou comigo. E isso exige uma resposta minha. Ah, isso muda tudo. Deixa de ser uma informação genérica e vira uma convocação direta. O fato, existe um resgate para náufragos, é uma coisa. Certo. Agora, ser um náufrago que ouve "estamos aqui para te resgatar" é outra, completamente diferente. Exatamente. A primeira é factual, a segunda é pactual. Uma gera alívio, por saber da informação, a outra exige a ação de agarrar a boia. E essa é a primeira grande conclusão do material. O factual produz plateia, gente que assiste e comenta, o pactual forma discípulos, gente que entra em campo e joga o jogo. Toda a narrativa bíblica, segundo essa análise, aponta para o relacionamento, não para o acúmulo de dados. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a gente começa a se perguntar, tá, mas por que é tão fácil ficar preso no factual? E o texto parece dizer que a resposta está na nossa própria compreensão do que é uma palavra. Ele nos leva para o termo hebraico dabar. Sim, e essa parte é fundamental. No nosso mundo, um mundo mais grego, ocidental, uma palavra é essencialmente um rótulo. É um som que aponta para uma coisa que já existe. Mas na mentalidade hebraica, dabar é muito mais. Não é só um som, é um evento. É uma palavra ativa que carrega em si o poder de realizar o que ela diz. Isso é fascinante. A gente pensa nas palavras como descrições da realidade, mas aqui a ideia é que a palavra cria a realidade. É quase como um juiz no tribunal que diz culpado.
Essa palavra não descreve uma condição, ela estabelece a condição. É esse o tipo de peso? Exatamente essa analogia. E é por isso que, segundo o texto, não dá para receber um dabar de forma passiva. E isso se conecta perfeitamente com a nossa discussão. Um dabar, uma palavra de Deus, pode ser recebido de forma factual. Ele vira só conteúdo. Um sermão interessante, uma anotação no caderno, um versículo grifado no app. A informação é registrada, mas nada acontece. Mas qual a alternativa? Se essa palavra é um evento, como é que se responde a um evento? A alternativa é recebê-la de forma pactual. E aí o dabar se torna uma convocação que exige um alinhamento de vida. É como um convite de casamento que chega pelo correio. Você não pode só ler e dizer, que legal. Ele exige uma resposta, sim ou não. Ignorar já é uma resposta. E aqui o texto faz uma afirmação bem pesada. Que é? Que a palavra que não gera uma resposta de aliança, que é recebida apenas como fato, se torna uma testemunha contra quem a ouviu. Uau! Peraí, isso soa um pouco radical, não? Quer dizer que se eu ouço um bom conselho e não sigo, ele passa a me acusar? O texto explica a lógica por trás de algo tão pesado? Explica. A lógica é a da responsabilidade. Ao ouvir o dabar, a pessoa foi exposta a uma realidade, a uma possibilidade de vida. Se essa pessoa ignora, ela não pode mais alegar ignorância. Entende? A própria palavra que poderia salvar se torna a evidência de que se escolheu outro caminho. O mesmo dabar que ilumina o caminho também expõe a decisão de não andar nele. Isso muda completamente a ideia de ir à igreja para ouvir um sermão. Nunca é um ato passivo. Certo. Então, a palavra é um evento que exige resposta. Mas, e as palavras que já foram ditas no passado, a gente tende a arquivá-las como história. Como o texto lida com isso? Existe uma forma de lembrar que não seja só factual, que não seja nostalgia? Essa é a próxima peça. E o texto introduz outro conceito hebraico, zakar, que a gente traduz como lembrar. Só que, de novo, a nossa ideia de lembrar é muito mental, né? É acessar um arquivo na memória. Para a mentalidade hebraica, é algo muito mais físico e presente. Como assim? O que é fascinante aqui é como o texto aprofunda isso com a ideia de zikaron, que seria uma memória ativa. Lembrar, nesse sentido, não é olhar para trás com saudade. É pegar o pacto feito lá no passado, trazê-lo para o presente e reativá-lo. É como se o evento original se tornasse presente de novo. Pera um pouco. Então, se zakar é reativar o pacto no presente, isso muda completamente a ideia de datas comemorativas, por exemplo. O texto está sugerindo que um aniversário de casamento não deveria ser só sobre lembrar do dia em que se casou, mas sobre renovar os votos aqui e agora. Exatamente essa é a ideia. O foco não é o bolo ou as fotos antigas, mas o sim que precisa ser dito hoje. O texto usa os exemplos das festas judaicas. Elas não eram apenas para contar histórias, eram para que cada nova geração se visse como parte daquela aliança, como se eles mesmos estivessem saindo do Egito naquele momento. E o texto leva isso para a nova aliança, certo? Com a instrução de Jesus. Fazer isto em memória de mim. Sim, e argumenta que essa é a expressão máxima do zicarão. Não é um ato de nostalgia para lembrar de um amigo que se foi. É um ato pactual, de renovação de aliança. A ceia não é um evento factual sobre algo que aconteceu há 2000 anos. É um ato pactual que acontece agora. E a conclusão do texto é cortante. Um zicarão sem pacto, sem essa renovação consciente do compromisso, vira um ritual vazio. A memória, para ter vida, precisa estar ancorada na aliança de hoje. Ok, isso nos leva a um ponto que, para mim, foi uma virada de chave. A ideia de ouvir. A gente acha que é uma coisa passiva, mas o argumento aqui é que a palavra hebraica original, shema, carrega um significado completamente diferente. Completamente. E isso levanta uma questão importante sobre como a gente consome conteúdo espiritual hoje em dia. Shema não é apenas captar um som com os ouvidos. A melhor tradução seria algo como ouvir e obedecer. É ouvir sob autoridade, ouvir de um jeito que já implica submissão e alinhamento de vida. Nossa, isso me lembra de quando meus pais me pediam para arrumar o quarto. Eu ouvi o som, a informação factual era recebida com sucesso.
O som das palavras "arrume o seu quarto" entrava pelos meus ouvidos. Mas o Shema, a obediência, essa era outra história. É a ilustração perfeita e, por causa dessa definição, o texto afirma categoricamente: não existe Shema factual. Todo Shema é, por definição, pactual. Se não houve obediência, não houve Shema. Houve apenas audição. A crítica dos profetas a Israel era exatamente essa. Eles não acusavam o povo de ser surdo. A acusação era que eles ouviam factualmente, mas não pactualmente. A palavra se tornou um ruído de fundo na vida deles. Mas isso não é um padrão muito alto? Transformação de vida é um processo lento? Como alguém sabe se o Shema aconteceu ou se só está no começo de uma mudança? O texto diferencia o ainda não aconteceu do nunca vai acontecer. A questão não é a perfeição imediata, mas a disposição de se submeter. O Shema acontece no momento em que a palavra ouvida gera uma decisão interna de mudança de rota, mesmo que os primeiros passos sejam vacilantes. A conclusão prática e desconfortável que o texto apresenta é: onde não há essa disposição para a transformação, não houve Shema, por mais sermões, estudos ou podcasts que a pessoa tenha consumido. Certo. Então, o que tudo isso significa na prática? Se a gente entende a diferença entre factual e pactual, a palavra como evento, a memória como renovação e o ouvir como obediência, como se faz essa transição? Onde essa mudança acontece? E o texto usa uma metáfora poderosa aqui: o deserto. Sim, e essa imagem é crucial para amarrar tudo. O texto usa essa figura do deserto de uma forma muito poderosa. Pensa no deserto como uma espécie de reset. Na cidade, na nossa vida normal, a gente tem nosso trabalho, nosso dinheiro, nossos contatos, 1000 planos B. O deserto, segundo essa lógica, é o lugar onde Deus tira todos os seus planos B da mesa para que você tenha que depender do plano A. É uma aula forçada de confiança. O deserto como um ambiente espiritual pedagógico, como o texto chama. Um lugar onde a teoria é forçada a virar prática. Exato. O texto chama o deserto de a escola do Shema pactual. A lógica é que no deserto, as distrações e as falsas seguranças são removidas. Não há para onde correr. Só resta uma opção: ouvir a direção divina ou perecer. A dependência se torna total. O maná diário, a água da rocha, cada evento era uma aula prática sobre aliança. A teoria foi dada no Sinai, mas a formatura aconteceria no deserto. E o argumento é que isso não ficou no passado, né? Esse princípio continua valendo. Sim, e de forma ainda mais profunda. Na nova aliança, o deserto se torna interno. São as crises de fé, as perdas inesperadas, os períodos de silêncio de Deus, as expectativas frustradas, com a vida ou com a igreja. O texto sugere que tudo isso são desertos pedagógicos, projetados para nos tirar do conforto da fé factual e nos empurrar para a realidade da fé pactual. Tem uma citação no texto que resume isso de forma brutal e perfeita. É no deserto que a fé deixa de ser discurso e se torna sobrevivência. E a consequência disso é igualmente poderosa. Quem só vive do factual, murmura. Quem vive do pactual, aprende a confiar. A murmuração de Israel no deserto não era por falta de informação sobre o poder de Deus. Eles tinham visto os milagres no Egito. A murmuração vinha da recusa em viver de forma pactual, dependendo da provisão de hoje e não das garantias para amanhã. O deserto revela se nossa fé é um arquivo de dados ou uma aliança viva. E isso nos leva ao ponto final, que amarra tudo à nossa identidade. Por exemplo, saber a informação "sou cristão" é factual. Como isso se torna pactual segundo essa lógica toda? O texto explica que a identidade pactual é vocacional, não apenas declarativa. Não é um adesivo que você cola no carro. É uma descrição de função. Ser filho implica obedecer ao Pai. Ser salvo implica seguir o Salvador. A identidade em Cristo, nesse sentido, não é um rótulo que nos conforta, mas um chamado que nos convoca à ação, a viver de acordo com essa nova realidade. E aqui o material faz um contraste muito forte entre essa identidade que confronta e busca alinhar e o que ele chama de uma fé moderna de autoafirmação.
Sim, uma fé que basicamente usa a verdade para validar o ego. E confesso que para mim a parte mais sutil e desafiadora foi essa distinção final que o texto faz entre autoafirmação e declaração pactual, porque as palavras usadas podem ser exatamente as mesmas. Exato. Como é que a gente diferencia uma da outra na prática? A diferença é só a intenção no coração? Fique pensando nisso. É exatamente na intenção que mora a diferença. A autoafirmação, como o texto descreve, é aquela fé que funciona como um carimbo para validar o que eu já quero fazer. É quando eu pego uma verdade bíblica como tudo posso naquele que me fortalece e a uso para reforçar meus próprios desejos, meus projetos, minha ambição. A verdade está a serviço do meu ego. A autoridade final sou eu. E a declaração pactual? É o exato oposto. É quando eu repito o que Deus disse, não para validar minha vontade, mas justamente para alinhar meu coração à vontade dele, especialmente quando isso me confronta. É dizer, seja feita a tua vontade e realmente querer dizer isso. A diferença não está na frase, mas na fonte da autoridade. Uma nasce do ego querendo ser servido pela fé, a outra nasce da aliança buscando servir a Deus. Uau! Recapitulando nossa jornada, então. A gente partiu de uma pergunta simples sobre por que o conhecimento não gera mudança. E a resposta que a gente encontrou foi essa distinção poderosa entre o factual e o pactual. E vimos como isso redefine tudo. A palavra vira um evento, dabar. A memória vira uma renovação, zakar. E o ouvir vira um ato de submissão, shema. A síntese final é um chamado para sair de uma fé informada, que se orgulha do que sabe, para uma fé aliançada, que vive o que sabe. E as conclusões são como um eco, sabe? Dabar sem pacto vira conteúdo de internet. Zakar sem pacto vira nostalgia de um tempo que não volta mais. Shema sem pacto vira audição passiva, como uma rádio ligada no fundo da sala. E identidade sem pacto vira só um slogan religioso numa camiseta. É uma mudança de paradigma completa. Deixa de ser sobre consumir informação e passa a ser sobre participar de uma aliança. Deixa de ser um hobby e passa a ser um compromisso de vida inteira. Precisamente. E para deixar um pensamento final, usando a própria lógica do texto, se toda palavra espiritual que a gente ouve é, na verdade, um dabar, um evento que nos convoca a uma aliança, a um alinhamento, qual tem sido a nossa resposta não verbal? Qual tem sido a resposta das nossas ações, das nossas prioridades, do uso do nosso tempo e do nosso dinheiro a todas as verdades que temos ouvido? Porque, no fim, essa é a única resposta que realmente conta.